12 jogadores do atual elenco podem não ficar em 2022. Quem são eles e qual a situação de cada um? Tu vai saber agora. Fala rapaziada, beleza? Eu sou Eduardo Andriotti, @EduAndriotti, e essa aqui é a Coluna Edu. E a coluna de hoje já chega dando um aviso. Garganta do velho tá judiada. Então se no meio do vídeo eu parar e tomar uma água, tu já sabe, é porque a gargantinha do pai aqui, ó, tá judiadinha, rapaziada. O vídeo de hoje é sobre um tweet muito interessante do talentosíssimo repórter da Rádio Grenal, Bruno Soares. Aliás, muito gente boa o Bruno Soares, um abraço. O Bruno Soares acabou tweetando lá na sua arroba do Twitter, que é Bruno S Repórter, segue lá que vale a pena, a situação de alguns jogadores do elenco do Grêmio que podem não ficar. Eu dei mais uma pesquisada aqui, ali e tal, vou dar uma opinada, mas o vídeo de hoje é baseado no tweet do Bruno Soares da Rádio Grenal. Um forte abraço pro Bruno aí. Vamos lá, ele disse que 12 jogadores estão em situação indefinida, quer dizer, tem um que está numa situação bem definida, né, e não vai ficar, que o primeiro é o Juan. O Juan tá vendido para a Itália, não fica no Grêmio, isso aí já é certo. Rafinha, Diego Souza, Léo Pereira, Vitor Ferraz e Luiz Fernando estão acabando os seus contratos. O Luiz Fernando até um contrato de empréstimo, né? Jean-Pierre, Churin, Everton, Paulo Miranda, Diogo Barbosa estão sem espaço no elenco. Então vamos lá, Juan vendido, Rafinha, Léo Pereira, Diego Souza, quem mais? Cortez e Luiz Fernando com contrato terminando, o Jean-Pierre, Churin, Everton, Paulo Miranda, Diogo Barbosa estão sem espaço no elenco. Vamos lá. O Bruno Soares ainda tweetou lá que Ferraz e Luiz Fernando não ficam, né? O Vitor Ferraz não foi aproveitado em nenhum momento. Lá no início o Gauchão chegou a ser aproveitado, mas a gente via que o Vitor Ferraz não estava com toda aquela disposição para jogar o Gauchão, nesse vai e volta que ele acabou tendo. Quando entrou, deixou a desejar. Eu não me lembro contra quem que foi o jogo, mas teve uma bola cruzada na área, o gol foi em cima dele, ele fica simplesmente olhando para o adversário, uma clara manifestação que estava sem vontade de estar ali. Sabe quando tu vê que o cara não está a fim de estar ali? Foi o que pareceu, o que deixou transparecer o Vitor Ferraz naquele jogo do Gauchão. O Luiz Fernando, cara, não teve um bom aproveitamento, né? Já me surpreendeu muito ele ter tido renovado o seu empréstimo, mas daí a gente começa a entender o porquê da renovação do empréstimo dele, olhando o desempenho de Gui Azevedo, de Léo Chu, de Léo Pereira, de Jonathan Robert, um monte de guri que ninguém se firmou. Daí o que aconteceu? Luiz Fernando acabou tendo seu espaço para mostrar um futebol que já se mostrou insuficiente. O mesmo acontece com o Everton Cardoso. O Everton Cardoso entrou no último jogo. Por quê? Porque Léo Chu foi embora porque não conseguiu aproveitar a oportunidade. Guilherme Azevedo foi embora porque não conseguiu aproveitar a oportunidade. Jonathan Robert, nada. Léo Pereira, nada. Então, sabe, acaba caindo no colo do Everton Cardoso, do Luiz Fernando, mas enfim, Luiz Fernando não deve ficar. Outro que não deve ter seu contrato renovado é Bruno Cortez. Bruno Cortez, que teve grandes participações desde 2017, aí ele veio para pegar a vaga do Marcelo Oliveira, pegou ao natural, né? Porque o Marcelo Oliveira, meu Deus do céu! Olha o que eu aguentei, o Marcelo Oliveira. Abraço, Marcelo Oliveira. Vai sofrer nos teus pés, irmão. Olha, dava uma judiada, né? Mas gente boa, Marcelo Oliveira, né? Participou, peça importante em todos os títulos do Grêmio. Hoje trabalha no Grêmio, mas olha, de lateral esquerdo. Eita! Abração, Marcelo Oliveira. Então, Bruno Cortez, que veio para suprir essa vaga do Marcelo Oliveira, pegou a vaga do Marcelo Oliveira, jogou bem a Libertadores, enfim, acabou caindo de produção e não deve ter seu contrato renovado, até porque o Cortezinho já tá, né? Já estão com uma idade, né, Cortezinho? Mas o Cortezinho é um cara muito importante para a história do Grêmio, tá na história do Grêmio,
é o lateral esquerdo campeão da América, a gente agradece muito ele, mas não deve ficar. Léo Pereira custa 400 mil reais, se eu não me engano, ao Ituano. E daí tem que pagar para ele ficar, né? É uma situação que ainda está sendo avaliada, né? Eu não sei qual é a avaliação que estão tendo do Léo Pereira, porque, gente, não, né? Léo Pereira não deu certo, não jogou bem, não aproveitou as oportunidades. Pode ser que vire um grande jogador mais pra frente? Pode, futebol aceita tudo. Se ele chegou onde ele chegou é porque ele tem qualidades, mas ele não conseguiu demonstrar qualidades no time do Grêmio. De repente precisa de outro espaço, de repente, enfim. Mas eu, Eduardo Andriotti, não faria esse investimento de 400 mil reais no Léo Pereira. Ele está em avaliação. Agora, os casos... antes de entrar nesses casos, eu vou falar de Rafinha e Diego Souza. Esses são os que estão mais próximos de ficar porque deram resultado. O Rafinha não precisa nem falar nada. Rafinha é monstro, eu já acho que o Grêmio deveria renovar hoje mesmo, ontem, olha, o mais rápido possível, porque o Rafinha joga demais. E eu falei isso aqui ontem, no vídeo ontem, por isso que eu não vou me alongar no Rafinha, que o Wanderson não deve ficar. Então o Rafinha é muito importante, é líder, é capitão, então tem que sentar e negociar essa renovação do Rafinha. O Diego Souza, eu também renovaria. Não se sabe ainda, pode ser que renove ou não. Mas eu renovaria com o Diego Souza. O Diego Souza, se eu não me engano, é o artilheiro da equipe no ano. Acho que no Brasileirão agora é o Borja. Desculpa não ter trazido esse dado aqui com certeza. Deveria ter olhado antes, desculpa. Mas o Diego Souza tá lá, cara. Toca a bola para a área lá, ele voa de cabeça, é gol. Então ele pode ser importante sim pro ano que vem, de banco de reserva, jogar ele, o Borja, não sei como vai ficar a situação, enfim, mas eu renovaria com o Diego Souza sim. Jean-Pierre, Churin, Everton Cardoso, Paulo Miranda e Diogo Barbosa, aí é aquela situação, ou rescinde ou vai por empréstimo, porque estão totalmente sem espaço no time. Everton Cardoso até entrou esses dias, o Diogo Barbosa entrou no meio no jogo contra o Flamengo, o Paulo Miranda às vezes joga, mas toda hora sente uma lesão, acaba deixando a gente na mão, então não deve ficar. Só que agora é um grande problema. Por quê? Porque o Everton Cardoso está afastado desde o início do ano e ninguém conseguiu empréstimo com ele ou rescisão de contrato, alguma coisa do gênero. O mesmo aconteceu com o Vitor Ferraz. Sabe, os caras ficaram lá escanteados, mas o Grêmio continuou pagando o salário deles integralmente. Então, é claro que eu acho que Jean-Pierre e Churin são dois jogadores que devem ter mais mercado até para o empréstimo, de repente o Churin voltando para o Paraguai, enfim, o Jean-Pierre indo para algum time europeu ou para os Estados Unidos. Eu acho que são jogadores mais fáceis de tu conseguir empréstimo e claramente eles precisam de novos espaços para tentar desenvolver seu futebol, principalmente o Jean-Pierre, que infelizmente foi mais um ano que a gente não conseguiu contar com o grande futebol que a gente imagina que ele tem. O Diogo Barbosa, né, não precisa nem falar, né, cara, o Diogo Barbosa, além de ser extremamente caro, não deu nenhum resultado, um jogador que, sério, acho que está entre umas piores contratações da história do Grêmio. Com todo respeito ao Diogo Barbosa, eu tô aqui para falar de futebol, nada contra a pessoa dele, se ele chegou onde chegou é por todos os méritos. O cara, para virar jogador de futebol no Brasil é uma coisa extremamente difícil, não estou tirando os méritos dele, mas no Grêmio não jogou nada. Não fez jus ao alto salário que ganha e não fez jus ao alto investimento que o Grêmio fez. Então é mais um jogador que deve ser emprestado ou rescindido. Everton Cardoso, a gente continua nessa, e o Paulo Miranda, eu acho que vai ter que conversar com ele, né, cara, porque o Paulo Miranda não dá mais, né, cara, é o outro que ficou aqui, mas, sabe, não dá pra dizer que ele foi tão mal, mas não, sabe, ficou muito aquém do que o Grêmio precisa. Esses foram, aliás, os 12 jogadores, com o apoio aí do Bruno Soares. Fica aqui o meu agradecimento a todos que acompanharam até agora. Deixa teu like, me segue lá na rede social, @EduAndriotti, tu sabe, meu amigo. Aliás,
Deixa teu comentário aí que é muito importante, né? Qual é a tua opinião sobre esses jogadores? Porque tu sabe, aqui é o Grêmio e não adianta.